Bom dia a todos que estão participando desse bate-papo, dessa troca de experiências do nosso dia a dia, no que respeita à questão das negociações coletivas, que efetivamente o objetivo é estabelecer as regras do relacionamento no dia a dia entre empregadores e empregados. Bom, como os senhores estão vendo, eu me chamo Rogério, sou advogado do escritório Mesquita Barros Advogados, aqui em São Paulo, um escritório que agora, em 2018, está completando 80 anos de atuação. 80 anos de atuação em direito do trabalho e direito previdenciário empresarial. Gostaria de deixá-los à vontade para os questionamentos. Me parece que dentro do cronograma existe um momento oportuno para isso, mas qualquer dúvida, se for extremamente relevante, pode me interromper a qualquer momento. Muito obrigado, mais uma vez, bom dia. Bom, na realidade, a questão das negociações coletivas, elas se tornaram extremamente relevantes com a reforma trabalhista. Na verdade, a reforma trabalhista, ela tinha dois focos principais. O primeiro deles, flexibilizar as relações capital-trabalho. E o segundo, dar mais autonomia para os sindicatos. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque logo a partida eu entendo que há uma contradição muito grande no que respeita às negociações coletivas, a flexibilização do direito do trabalho e a questão de menor intervenção do Estado nessas relações do dia a dia. Eu gostaria, primeiramente, de estabelecer alguns conceitos básicos que faz parte do contexto em geral, né? Primeiramente, gostaria de falar sobre a database. A database, aquela data, desculpe, é prefixada para que, geralmente, uma vez por ano, para que sejam revistas as cláusulas normativas, tanto as cláusulas sociais como as de caráter econômico. Ou seja, aqueles benefícios, aquelas regras estabelecidas em instrumentos normativos, que chamamos de cláusulas sociais. E as cláusulas de caráter econômico são aquelas relacionadas a reajuste salarial, reajuste de piso salarial e outras afins. Desculpem, eu pedi para aumentar, ou melhor, diminuir a temperatura aqui da sala. Bom, acordo coletivo de trabalho, todos sabem, é aquele que vincula exclusivamente as partes acordantes, a empresa e o sindicato que representa seus empregados. Tá? Já a convenção coletiva de trabalho, ela tem um caráter mais amplo. Ela vincula toda a categoria econômica e toda a categoria profissional representada por seus respectivos sindicatos. Tá? Então, a convenção coletiva,
ela é subscrita, ela é entabulada pelo sindicato patronal e sindicato profissional. Com isso todos membros, todas as empresas e todos empregados vinculados a essas categorias estão abrangidos. A sentença normativa é aquela fixada pelos tribunais. Quando inexiste acordo, são instaurados dissídios coletivos e, nesses dissídios coletivos, os tribunais regionais do trabalho fixam as regras, as condições normativas que vão reger as relações durante a vigência da própria sentença normativa, geralmente 1 ano. Acordo judicial é aquele que, instaurado um dissídio, as partes se compõem, mas nos autos de um dissídio coletivo, ou seja, o litígio está instaurado e, durante o transcorrer do processo, as partes chegam a um denominador comum. E esse denominador comum é homologado pelos tribunais trabalhistas. É o que a gente chama de acordo judicial. Agora está surgindo uma modalidade nova em alguns tribunais trabalhistas, que é a arbitragem judicial. Ou seja, instaurado um dissídio coletivo, as partes concordam em eleger um árbitro que é um desembargador dos tribunais trabalhistas, e a eleição, evidentemente, tem que ser de mútuo acordo, mútuo consentimento, e esse árbitro vai arbitrar as condições normativas. Isso é extremamente perigoso para ambas as partes. Por quê? Escolhido um árbitro, o que ele decidir não cabe recurso nenhum, tá? Ao contrário do dissídio coletivo, da sentença normativa, que, na verdade, possibilita recurso para os tribunais superiores. A arbitragem judicial não possibilita isso. Como eu falei, o foco da reforma trabalhista, que era flexibilizar o direito do trabalho e possibilitar uma menor intervenção do Estado nessas relações e fortalecer os sindicatos. Tanto é que o foco principal é que, a partir de novembro de 2017, quando entrou em vigor a reforma trabalhista, o negociado passou a prevalecer sobre o legislado. Ou seja, aquilo que categorias econômicas e categorias profissionais acordarem, negociarem, chegarem a bom termo, prevalece inclusive sobre a lei. Em princípio, isso parece muito bonito, não é? O Estado sai de cena e deixa que os próprios atores sociais, sindicato profissional, sindicato
patronal, decida o rumo das relações entre seus representados. Mas a coisa não é bem assim, não. Pelo menos no meu ponto de vista, porque enseja uma contradição muito grande. Se de um lado a lei estabelece que o negociado prevalece sobre o legislado, por outro lado, a própria lei tirou a fonte de receita dos sindicatos, sejam eles profissionais, sejam eles patronais, na medida em que não terminou com a contribuição sindical. Não acabou, a contribuição sindical continua existindo. A lei simplesmente exige agora autorização expressa do empregado para promover desconto a favor do sindicato. Ou seja, diz, olha, você agora tem o poder de negociar, inclusive coisas que a lei prevê de um jeito e você quer de outro. Mas, por outro lado, tirou a fonte de receita, ou seja, enfraqueceu literalmente todas as entidades sindicais. Hoje, repito, para promover qualquer desconto, tem que haver autorização expressa do empregado. Então, essa é a contradição que eu vejo. Deu força por um lado e tirou essa mesma força num outro aspecto. Realmente, o slide que está à vista aí, diz respeito exatamente a essa questão da autorização expressa para promover descontos a favor das entidades sindicais. E, na verdade, independente do valor, não é muito fácil o sindicato obter autorização expressa do empregado para desconto, né? Bom, vamos lá. Quando a gente fala que o negociado prevalece sobre o legislado, a lei estabeleceu exemplificativamente as questões que podem ser negociadas, independentemente do que a lei estabelece. Por exemplo, pode-se negociar, a lei diz que a jornada de trabalho 44 horas, 8 horas, no máximo 8 horas por dia. A negociação coletiva pode estabelecer qualquer outra jornada, desde que respeitados os limites constitucionais, quais sejam as 44 horas semanais, de uma maneira geral. Existem as jornadas especiais de 36 horas, principalmente no setor da saúde, muitas categorias têm jornadas diferenciadas. Um exemplo típico é o operador de raio-x, tem uma jornada pré-fixada. A legislação tentou protegê-lo por ser uma atividade extremamente insalubre, mas não deu resultado, porque trabalha 6 horas numa entidade hospitalar e tem um segundo emprego, geralmente também em outra entidade hospitalar. Lógico que a intenção era diminuir a exposição à insalubridade, mas no fim acabou expondo ainda mais, né, porque tem o duplo emprego.
Outra questão passível de negociação, banco de horas, intervalos entre as jornadas, respeitando sempre o mínimo de 30 minutos, tá? Adesões ao programa Seguro-Emprego, plano de cargos, salários e funções, identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança. O artigo 62 da CLT estabelece que cargos de confiança não fazem jus às horas extras, ok? Eu vou dar um exemplo para você, um exemplo prático do dia a dia, o que acontece. Todo mundo vai ao banco e se sente honrado por ser atendido por um gerente, tá? O que normalmente eles chamam de gerente de contas. Esse fulano, ele não tem uma alçada grande, ele não tem poder de decisão. Deram o rótulo de gerente para ele para tentar enquadrá-lo em cargo de confiança e não fazer jus à hora extra. A jornada normal do bancário é 6 horas por dia. Se é um cargo de confiança, ele pode trabalhar 8, 10 e não fazer jus às horas extras. Tá? Mas, para a Justiça do Trabalho, para a legislação trabalhista, não interessa o rótulo que se dê. O importante é o conteúdo. De nada adianta perante a Justiça do Trabalho você colocar num vidro gasolina e pôr um rótulo de álcool. Não interessa o rótulo, interessa o conteúdo. O rótulo pode ser o que for, mas a Justiça do Trabalho vai procurar o conteúdo, e o conteúdo sempre vai ser gasolina, não vai ser o álcool, como diz o rótulo. Regulamento empresarial, isso é muito relativo, porque eu acho que é uma interferência na gestão da empresa. Quem deve fazer seu regulamento deve ser exclusivamente a empresa. Não é viável deixar o sindicato interferir nessas questões. Outras questões passíveis de negociação, representante dos trabalhadores no local de trabalho, mais conhecida popularmente como as comissões de fábrica, teletrabalho, regime de sobreaviso, trabalho intermitente, remuneração por produtividade, garante-se o mínimo, para exemplificar, seria alguma coisa como comissões de um vendedor. Tá? Ele tem um salário fixo e uma comissão sobre vendas. A coisa é mais ou menos parecida com isso. Ele tem uma remuneração fixa e uma por produtividade, por resultado que ele conseguir. Modalidade de registro do jornal de trabalho. Isso é extremamente delicado. Muitas empresas adotam o regime de registro da jornada de trabalho por exceção. Parte-se do princípio que todo empregado cumpriu as 8 horas de trabalho por dia, teve 1 hora de refeição. Se acontecer alguma coisa extraordinária, se ele, por exemplo, chegar atrasado, aí marca a exceção. Se ele ficar fazendo hora extra, marca só as horas extras, que é o que se chama regime de registro de ponto por exceção. Isso não é bem visto pela Justiça do Trabalho. Geralmente, a questão é problemática, porque é como a jornada britânica, né? Naqueles locais em que não há marcação de ponto, seja por relógio, seja
biométrica, enfim. Aquele que anota com a mão, tá? E faz aquele horário britânico, né? Das 8 ao meio-dia, da 1 às 5, sempre, invariavelmente. É outra questão que não é bem vista, mas que agora com a lei e a participação direta dos sindicatos profissionais, a tendência é realmente mudar a visão que a Justiça do Trabalho tem sobre isso. Participação nos lucros ou resultados da empresa. Bom, como a gente falou, há pouco falamos as questões passíveis de negociação, dentre outras a que relacionamos. Agora, a própria lei coloca um limite nessas questões que pode ser negociado. Ou seja, relaciona também as questões que não são passíveis de negociação entre as partes, tá? Então, dentre elas, normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, não é possível negociar. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas. Aposentadoria e seguro contra acidentes do trabalho. Prazo de prescrição. Justiça do Trabalho, a prescrição ocorre 2 anos após o rompimento da relação de trabalho, considerados os últimos 5. Esses prazos não podem ser negociados entre as partes. Não pode ser ampliado e nem diminuído. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário, critérios de admissão do trabalhador com deficiência. Aliás, na próxima semana, esse vai ser o tema da conversa aqui que uma colega vai ter com os senhores. Não é possível negociação a respeito do trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. Também não é possível negociação a respeito de contratação de menores de 16 anos, só menores de 16 anos, só na condição de aprendiz, o que chamamos popularmente de menor aprendiz. Medidas de proteção legal de crianças e adolescentes. Também não é possível qualquer tipo de negociação sobre diferenciação de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e aquele trabalhador avulso, o que não é normal no segmento hospitalar. Também, também não é possível negociação a respeito de associação profissional sindical do trabalhador. Não é possível negociação sem autorização expressa de negociação a respeito de descontos salariais, sem que haja autorização expressa do trabalhador. Também não é possível negociar o direito de greve.
muito menos, desculpa, muito menos sobre as regras de atividades essenciais. Existe uma lei 7389 que regula a greve. E essa própria lei, ela estabelece algumas categorias que por serem atividades essenciais, elas têm regras diferentes para a greve. Por exemplo, controladores de voo se enquadra como uma atividade essencial. Energia elétrica, abastecimento de água e esgoto. Para essas categorias, a lei de greve estabelece alguns aspectos. Primeiro, que as partes, antes da deflagração da greve, devem negociar o contingente mínimo para atender às atividades essenciais. Não é possível parar toda a categoria. Transporte público, vira e mexe, saem greves, os tribunais acabam, como as partes nunca chegam a um denominador comum a respeito da quantidade de profissionais que devem trabalhar para atender as atividades, as necessidades mínimas da população, os próprios tribunais acabam fixando um percentual. E sob a não observância desse percentual de trabalhadores implica em multas pesadas até. Agora, se cobra ou não cobra, é uma questão que o Ministério Público é que tem que correr atrás. Muito se discutia, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a questão dos intervalos, a questão dos intervalos para refeição e descanso. Geralmente, a categoria, o segmento econômico hospitalar, ele está localizado em grandes centros, em locais relativamente de fácil acesso, né? Mas existem inúmeras situações que não interessa para ambas as partes cumprir uma hora de intervalo para refeição e descanso. Por exemplo, tem locais, aqui em São Paulo, tem o Polo Petroquímico de Cubatão, inúmeras empresas, grandes empresas, todas elas muito bem equipadas, com restaurantes, com área de convivência, e em volta delas não existe nada, absolutamente nada, não tem comércio, elas são localizadas numa estrada. Para esse trabalhador, é muito mais vantagem ele ter o horário de intervalo de 30 minutos, literalmente apenas para fazer a refeição, do que sair 30 minutos mais cedo, do que ficar 30 minutos sem ter absolutamente nada para fazer. Porque o local onde elas estão instaladas não possibilita um passeio, ainda que rápido. Pois bem, então muitas empresas faziam um acordo com os sindicatos, reduzindo o intervalo para refeição e descanso para 30 minutos, que nós vimos que é o mínimo possível, e a Justiça invalidava esses acordos, porque a Justiça entendia que esse intervalo era uma questão
de saúde, higiene e segurança do trabalho. Tá? Com a reforma trabalhista, para fins de intervalos de refeição e descanso, não prevalece a questão das normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, ou seja, passou a ser possível. Antes, a própria justiça inviabilizava esses acordos de redução de intervalo por achar que interferia na questão da saúde e higiene do trabalho. Bom, agora vamos ver um pouquinho sobre a formalidade dos acordos e convenções coletivas. Como regra básica, prevalece os aspectos formais de qualquer negócio jurídico. Um agente capaz, né, as partes têm legitimidade, têm capacidade jurídica para entabular um acordo. O objeto desse acordo tem que ser lícito, tem que ser um objeto possível, determinado ou que seja possível determinar. E a forma de contratação, ela tem que obedecer às formas previstas em lei ou outra que a lei não proíba. Para celebrar um acordo ou convenção coletiva, existem algumas regras que estamos relacionando aí. O registro sindical tem que ser válido, tanto do sindicato patronal como do sindicato profissional. Válido em que sentido? A entidade tem que estar registrada no Ministério do Trabalho, cumprir determinadas formalidades e obter registro do não autorização. Ela tem que estar registrada. O Ministério do Trabalho não pode interferir, autorizar ou não. Ao Ministério do Trabalho cabe apenas o registro. Tem que haver convocação de assembleias específicas para definir a pauta de reivindicações e a proposta de convenção, acordo coletivo de trabalho. Tem que haver, essa convocação tem que ser publicada em edital, o quórum tem que estar estabelecido no Estatuto dos Sindicatos, tudo deve ser registrado em atas, garantia da database, o conteúdo mínimo das condições que vão ser fixadas nesse acordo, convenção coletiva, e esse acordo ou convenção coletiva tem que ser registrado no Ministério do Trabalho. Novamente é registro. É um sistema denominado sistema mediador, onde as partes digitalmente introduzem o acordo, a convenção coletiva, para dar um caráter de publicidade. A partir do momento que é fechado um acordo, se registra no mediador para tornar aquele acordo público. O Ministério do Trabalho, da mesma forma, não pode interferir naquilo que as partes negociaram. A ele só cabe o registro para que qualquer pessoa que tenha interesse procure as condições normativas, as condições fixadas nos acordos ou convenções coletivas.
Antigamente, antes da reforma trabalhista, quando as partes entabulavam negociação, havia a necessidade de uma troca, uma reciprocidade. Ou seja, eu te dou X, mas você abre mão de Y. Tá? Sempre havia nas negociações uma troca, uma reciprocidade de concessões. Isso hoje não mais prevalece. Não há mais necessidade de haver essa compensação, essa contraprestação. Mesmo que não haja, não enseja nulidade do que for pactuado. Outra disposição importante na nova legislação, a possibilidade de redução, isso já existia, né? A possibilidade de redução de salário ou de jornada através de instrumento normativo, através de convenção ou acordo coletivo. Quando houver essa condição de redução, o próprio acordo deve garantir o emprego, a estabilidade, a garantia de emprego, pelo mesmo tempo que os salários ou a jornada permanecerem reduzidas. Aqui é uma questão processual que o acordo da convenção coletiva só pode ser anulado por uma ação anulatória e se uma cláusula for anulada, for tornada nula por um motivo ou por outro, implica automaticamente na anulação daquela cláusula que foi concedida em compensação. Agora vem uma questão interessante. O que a gente vê hoje, né? O legislativo julgando, o judiciário legislando, em suma, uma ofensa direta à Constituição que prevê a tripartição de poderes. Mas, enfim, é a realidade que a gente está vivendo. Isso, na Justiça do Trabalho, é muito comum. O Tribunal Superior do Trabalho, que é o tribunal, a mais alta corte trabalhista, tem legislado sobre inúmeras questões não previstas em lei, tá? Ou seja, aparentemente está interferindo no poder legislativo. E uma das coisas interessantes é que há 30 anos atrás, o Tribunal Superior do Trabalho editou uma súmula, a de número 277, que dispunha o seguinte: uma das regras do acordo ou convenção coletiva é estabelecer a vigência. A vigência, geralmente, é 1 ano, e essa súmula 277, o TST estabeleceu o seguinte: as condições de trabalho negociadas ou julgadas pela Justiça do Trabalho vigoram exclusivamente pelo prazo que foi estabelecido, não integrando o contrato de trabalho. Tá bom. 30 anos depois, o TST
não edita uma nova súmula, ele muda esse princípio e passa a dizer exatamente ao contrário. As cláusulas normativas ou convenções integram os contratos individuais de trabalho e só podem ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva. Ou seja, durante 30 anos, as condições fixadas só valiam para aquele período estabelecido no instrumento normativo. 30 anos depois, recentemente, o TSE diz, não, integra o contrato de trabalho. O que foi concedido por sentença normativa, por acordo ou convenção, integra o contrato de trabalho e só pode ser retirado mediante negociação coletiva. Quer dizer, mudou literalmente as regras de vigência de acordos e convenções coletivas. Mas a coisa não parou por aí. Chegou em outubro de 2016, 2 anos atrás, numa ação direta de inconstitucionalidade, ou melhor, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é discussão se a constitucionalidade ou não de algum dispositivo legal ou jurisprudencial. Vem o ministro Gilmar Mendes como relator dessa ação e volta e diz o seguinte: suspende o posicionamento do TST, ou seja, as regras estabelecidas em acordo e convenções coletivas prevalecem exclusivamente pelo prazo de vigência, não mais integrando definitivamente o contrato de trabalho. Uma questão interessante que agitou e que agita ainda o mundo jurídico trabalhista. A crise de 2008, crise mundial de 2008, fez com que muitas empresas fossem obrigadas a demitir muitos empregados. E nós temos um case que ganhou repercussão mundial e na qual eu tive a honra de participar diretamente, que foi a demissão em massa da Embraer. Diante da crise, diante da suspensão de inúmeros contratos de aeronaves, venda de aeronaves para o exterior, a Embraer foi obrigada a demitir, na época, 4.200 empregados. Isso teve uma repercussão fantástica, mas de uma forma bem genérica. Para um engenheiro colocar, antes de colocar um parafuso num avião, ele fica em treinamento anos, às vezes, tanto no Brasil como no exterior. Então, para a empresa demitir esse contingente de pessoal altamente especializado, porque realmente precisava. Tudo bem. O Tribunal Regional de Campinas, São Paulo tem 2 tribunais regionais, um na capital, que pega a capital e a grande São Paulo, a região metropolitana, e o litoral sul. E tem o Tribunal de Campinas, que abrange todo o resto do Estado, todo o interior do Estado. Pois bem, o Tribunal de Campinas, julgando uma ação do sindicato contra essas 4.200 demissões, fez uma série de concessões. E isso implicou
em um recurso para Brasília. Esse recurso foi provido e todas as concessões que o Tribunal de Campinas tinha imposto para a empresa foram retiradas. Ou seja, a empresa já oferecia algumas vantagens adicionais. Não era plano de demissão voluntária, não, mas ela concedia bem mais do que a lei determina. Além disso, o Tribunal de Campinas ainda fez outras concessões. Bom, resumo do caso. A empresa não pagou um centavo a mais do que ela tinha do que ela se dispôs a pagar. Só que durante esse julgamento, um dos ministros colocou uma frase lá, um parágrafo, que, a grosso modo, dizia o seguinte: olha, até agora tudo bem, o que aconteceu, mas só que daqui para frente, demissão em massa tem que ser literalmente negociada com os sindicatos. Que sindicato vai querer negociar demissão em massa? Então, isso implicou em um recurso para Brasília, um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, que teve a repercussão geral reconhecida e foi distribuída para o ministro Marco Aurélio. Até agora não houve decisão, mas com a reforma trabalhista, essa decisão, que ainda não foi prolatada pelo STF, ela caminha para a perda de objeto, porque a reforma trabalhista incluiu em suas disposições que qualquer demissão, seja voluntária, incentivada, plurima ou coletiva, não precisa mais ser negociada com o sindicato. E se for da quitação geral do contrato de trabalho. Ou seja, é muito comum a empresa demite o empregado, paga as verbas rescisórias, que entende ser direito, e depois mesmo um plano de demissão voluntário. O empregado se desliga voluntariamente da empresa e depois entra na justiça reclamando alguns direitos que ele entende que lhe foram sonegados. Agora, se houver um acordo ou uma convenção seria o caso, um acordo coletivo sobre demissão, da quitação geral ao contrato de trabalho. O sindicato, o empregado não pode reclamar mais absolutamente nada. Outra questão que merece um rápido comentário é que a reforma trabalhista trouxe uma inversão de valores. Não quer dizer que para bem ou para mal. O fato era o seguinte: as convenções coletivas sempre prevaleceriam sobre os acordos coletivos. Tá? Observada duas exceções. Que o acordo coletivo, aquele de amplitude menor, como nós vimos lá no início da nossa conversa, o acordo só prevalecia se ele fosse mais vantajoso para o empregado. E outra exceção de prevalência do acordo antes da reforma trabalhista era
A convenção coletiva prever a possibilidade de algumas restrições serem estabelecidas em acordo coletivo. Ou seja, imaginemos a seguinte situação. Olha, a categoria vai ter 10% de reajuste salarial. Mas empresas com até 10 empregados, 20, enfim, um corte, a título de exemplo, pode negociar um índice de reajuste menor. Então, aí, teria um acordo com essas empresas e esse acordo prevaleceria. Com a reforma trabalhista, os acordos coletivos prevalecem sobre as convenções coletivas. O que for feito diretamente entre empresa e sindicato prevalece sobre aquilo que for feito, negociado entre o sindicato patronal e o sindicato profissional. Bom, já falamos das dispensas imotivadas. Não depende mais de negociação coletiva. A questão aqui, eu sei que é extremamente importante, nós já tivemos oportunidade de discutir essa questão amplamente, num evento no Hospital Santa Catarina, aqui em São Paulo, a semana retrasada também, parece, a questão também foi trazida para discussão aqui, e en passant, antes se exigia acordo ou convenção coletiva para a aplicação da jornada 12 por 36, com a reforma trabalhista é possível implantar a jornada de 12 por 36 mediante acordo individual. Mas o que a gente tem sentido na prática, ou melhor, há uma certa insegurança jurídica a respeito da validade do acordo individual, da negociação, ou melhor, do acordo individual sem necessidade de negociação sindical, justamente porque a Justiça do Trabalho ainda não firmou um entendimento. Tem juiz que entende que é válido o acordo individual, outros juízes entendem que não são válidos, que depende de negociação coletiva. Então, isso nos dá uma certa insegurança a respeito da aplicabilidade. Bom, gente, era isso que eu tinha para colocar para os senhores. Desculpe se fui cansativo aí, quase 50 minutos, não de conversa, a conversa vem agora, né? E estou à disposição aí dos senhores para qualquer questionamento à reforma a respeito do direito coletivo do trabalho. Muito obrigado pela atenção. Agradeço ao Dr. Rogério pela apresentação de hoje da palestra. Nosso muito obrigado. E agora eu quero passar a palavra aos nossos pontos para fazerem perguntas. A Santa Casa de Bragança Paulista pediu a vez. A palavra é de vocês. Bom dia, doutor Rogério. Aqui é o Luciano, do Recursos Humanos da Santa Casa de Bragança Paulista. Bom dia, Luciano. Bom dia. A gente tem uma dúvida em relação à oposição às contribuições confederativas e assistenciais, que na convenção estabelece o direito de oposição ao colaborador. Nós tivemos alguns casos de colaboradores que não formalizaram a carta de oposição ao sindicato,
mas nos trouxeram uma carta de não autorização aos descontos. Como devemos proceder? Luciano, está me ouvindo? Então, Luciano, o fato é o seguinte, as contribuições, ora chamam de assistenciais, ora de taxa de negociação, enfim, os sindicatos inventam um nome. Dois aspectos são relevantes. Não existe essa história de direito de oposição. Isso existiu no passado. Hoje não pode descontar. Só pode descontar de associados do sindicato. Tá? Carta de oposição, alguns estabelecem, mas não é o fato do empregado se opor ou não. Em princípio, só pode descontar dos associados ao sindicato. E se eles não se opuserem. Porque todo desconto em folha, como nós vimos, tem que ser autorizado pelo empregado. Ok, obrigado. Recebemos uma pergunta pelo chat da Beneficência Portuguesa do Guarujá. Bom dia, qual a diferença entre convenção e acordo coletivo? Bom, alô? Primeiro, uma particularidade, não sei se eu vou repetir aqui, eu tenho uma simpatia muito grande, um carinho muito grande pelo Guarujá, porque morei aí na Enseada por 12 anos. Minha filha é profissional da saúde, aqui do consultório particular e no HC, e ela começou a carreira profissional dela, ela começou estagiando aí no Hospital Santo Amaro. Então, eu tenho um carinho muito especial aí pela Pérola do Atlântico. Bom, qual a diferença entre convenção e acordo coletivo? Acordo coletivo, ele vincula exclusivamente uma empresa e o sindicato que representa seus empregados. Uma empresa e seus empregados representados pelo sindicato profissional. Convenção coletiva é aquela estabelecida entre o sindicato patronal e o sindicato profissional, ou seja, abrange todo o segmento econômico representado por aquele sindicato patronal. Obrigada, doutor Rogério. Agora passamos a palavra para Santa Casa de Rondonópolis, de Mato Grosso. Com relação à proibição de menores em ambiente insalubre. Atividades desses menores somente em ações administrativas, no caso do hospital, em questão do ambiente ser insalubre. A gente pode estar utilizando desses menores em de exames e outras atribuições? Desculpe, eu realmente entrecortou a pergunta, pessoal. Eu vou tentar responder aquilo que deu para entender aqui. Se não for exatamente isso, por favor, complemente. Menor não pode trabalhar em qualquer ambiente insalubre, perigoso ou penoso. Tá? Então, no hospital, ele teria que estar numa área administrativa, longe das áreas insalubres
ou que apresentasse qualquer outro risco. Rondonópolis respondeu a pergunta? Sim. Obrigado. Tem mais alguma pergunta? Não, obrigado. Passamos a palavra agora para Instituto Madre Teresa de Brejosa, no Ceará. A palavra está com vocês. Bom dia, doutor Rogério. A minha pergunta é o seguinte: ainda em relação às contribuições sindicais e assistenciais, há a necessidade do funcionário assinar concordando e não descontar? Entendeu? Desculpe, dá para repetir, por favor? Ainda em relação às contribuições sindicais, eu gostaria de saber se o funcionário tem de assinar concordando em não descontar, ou automaticamente com a reforma trabalhista, isso é desnecessário. Bom, primeiro quando a senhora fala em contribuição sindical, a senhora está falando do imposto sindical ou contribuição de uma forma genérica? Temos duas situações. Temos um imposto sindical, também conhecido como contribuição sindical, que é fixado legalmente. E temos as contribuições assistenciais, taxa de negociação, fixada nos acordos e convenções coletivas. Antes da reforma trabalhista, o desconto do imposto sindical, aquele desconto de um dia de serviço no mês de março de cada ano, aqui era automático, independia de qualquer autorização. A lei não acabou com o imposto sindical. Ela apenas criou um requisito. Para descontar, o empregado tem que autorizar expressamente. Tá? A empresa só pode descontar do empregado que for na empresa e autorizar expressamente. Deixou de ser um desconto automático obrigatório. E como eu disse há pouco, aquela contribuição fixada, contribuição assistencial fixada nos instrumentos normativos, seja um acordo ou convenção, elas só podem ser descontadas de associados do sindicato. E ainda assim, se ele não vedar de uma forma expressa. Ok, entendi. Obrigada. Agradeço, então, a participação do Instituto Madre Teresa de Brejo Santo, corrigindo aí, do Ceará. Muito obrigada. Recebemos aqui mais uma pergunta pelo chat. Como funciona... Só um minutinho. Mais uma pergunta de Rondonópolis, Mato Grosso. Sobre cargo de confiança, como funciona a questão das horas extras? Ele não recebe ou ele recebe? Não. A questão é o seguinte: cargo de confiança, primeiro vamos lembrar um pouquinho que eu falei lá atrás. Cargo de confiança tem que ser aquele cargo gerencial, com poderes de admitir, demitir, ter procuração da empresa. Não basta chamar de gerente. O exemplo que eu dei lá atrás, voltando, gerente de conta. Gerente de conta tem uma alçada de R$5.000. Se o cliente precisar de R$5.100, ele vai ter que pedir autorização. Enfim, não interessa o rótulo. Cargo de confiança tem que ter poder de gestão. E, tendo poder de gestão, a empresa não é obrigada a pagar horas extras. Tá? Isso está previsto no artigo 62
da CLT. Agora, se a empresa quiser pagar, ninguém proíbe, só não está obrigada. Obrigada, doutor Rogério. Mais alguma instituição tem alguma pergunta? Doutor Rogério, eu tenho uma pergunta aqui que chegou aqui pelo nosso WhatsApp de um hospital. Quando o sindicato ele não fecha o acordo coletivo, não entra em negociação, os funcionários daquele hospital ele perdem o dissídio do ano? Como que funciona? Quando não existe predisposição de negociar, como nós vimos agora há pouco, aquela tal súmula 277. O acordo ou a convenção coletiva estabelece vigência de 1 ano. Se não for renovada, automaticamente a empresa não estaria mais obrigada a cumprir as regras ali estabelecidas, ok? Mas cabe aos sindicatos, na impossibilidade de um acordo ou uma convenção coletiva, cabe ao sindicato profissional instaurar dissídio coletivo, judicializar a questão, tá? Normalmente, quando isso acontece, as empresas costumam reajustar o salário com menor índice de inflação, geralmente INPC, o menor índice, e depois, quando a justiça estabelecer o valor exato, pagar as diferenças, mas em tese os empregados não ficam prejudicados. Ótimo, doutor, muito obrigada. Acredito que não tem os pontos. O senhor pode fazer uma explanação final, se quiser abordar um pouco mais do assunto. Bom, pessoal, para aqueles que se interessarem pela discussão da reforma trabalhista, os aspectos mais polêmicos, um grupo de advogados, aqui de São Paulo, escreveu um livro, Reforma Trabalhista Brasileira em Debate. Todos os assuntos, todas as modificações da reforma trabalhista, da Lei 13.467, foram debatidas aqui nesse livro. Cada tema, na verdade, são uma compilação de artigos. Cada tema foi abordado por um advogado trabalhista e está bem interessante, bem abrangente isso aqui. Não é um livro caro, está disponível na LTR. Então é isso. E fico aqui à disposição se houver mais algum questionamento ou alguma colocação que queiram fazer, eu continuo aqui à disposição. E, caso alguém tenha interesse, alguma questão posterior, mandar um e-mail para o escritório. O e-mail apareceu lá na minha... vão colocar meu e-mail, pode enviar e-mail que a gente, dentro das possibilidades, a gente responde. Bom dia. Espero que o senhor esteja ouvindo, está excelente a nossa participação e a posição do senhor. Muito obrigado. O questionamento conosco, na verdade, o que é? Existem categorias diferenciadas
dentro da instituição, como exemplo, cargo de enfermeiros, nutricionistas, e também os da preponderância. Nós devemos seguir os índices de aumento que saem da convenção coletiva da preponderância, ou mediante as negociações do sindicato patronal, que hoje nós temos o sindicato patronal, que realiza as negociações e fecha a convenção com as categorias, nós devemos seguir as cláusulas e, inclusive, o índice, porque os pisos nós já seguimos. Esta é uma pergunta. Bom dia. A realidade é a seguinte: todas as convenções, em tese, sempre prevalece as negociações com a categoria preponderante, desde que não haja acordo ou convenção com as categorias diferenciadas, tipo sindicatos médicos, sindicato dos técnicos e enfermeiros, enfim, se o patronal estabeleceu negociações com os sindicatos de categorias diferenciadas, a instituição deve seguir a convenção e aplicar da preponderante basicamente para pessoal administrativo, porque todo mundo no hospital vai ter uma categoria, vai ser representado por um sindicato diferente. É exatamente isso que nós nos encontramos diante dessa situação. E também, vamos imaginar, tá? Nós estamos vivendo uma situação onde, enquanto passamos a fazer a gestão de uma outra instituição e houve um acordo realizado em 2014, 2015, onde estabelecia alguns valores diferenciados de benefícios. Porém, a UES, que estava fazendo a gestão na época daquela instituição, eles pagavam um grau máximo de insalubridade para os funcionários, independentemente de cargo e laudo pericial. Hoje, como nós, enquanto OS, assumimos essa instituição, e na convenção coletiva fechada, inclusive agora recentemente, consta a insalubridade, né? Porém menciona 10%, 20% e 40%, e também o laudo pericial. A dúvida é, nós podemos aí tá conduzindo para que daqui a algum tempo, após a informação para os profissionais, haver essa adequação diante do cargo, dos riscos, com o laudo já homologado? Desculpe, eu não consegui entender exatamente a pergunta, porque em algum momento cortou a mensagem, mas pelo que parece havia um critério único para estabelecer o grau de insalubridade, geralmente agentes biológicos, né? E que realmente é o máximo 40%, e pelo que eu entendi, a partir de 2 anos para cá, alguns anos para cá, se fez um laudo pericial, não entendi se judicialmente ou não, e se fracionou, ou seja, aplicou o grau correto de acordo com a atividade de cada empregado, o grau mínimo, médio e máximo. Se existe esse laudo, é totalmente defensável na Justiça do Trabalho a aplicação da graduação exata. Perfeito, doutor. É isso mesmo. Existe um novo laudo que adequa os cargos, os riscos,
Porém, nós teremos que fazer essa adequação dos índices, né? Antes era o grau máximo, e nós estaremos realizando aí cada cargo com os seus riscos no seu nível, né, de insalubridade. Mas é isso, doutor. E outra coisa que eu gostaria de perguntar. Eu gostaria de perguntar só mais uma, por favor. Com relação à convenção coletiva, se nós ficarmos um ano sem fechar por não haver negociações, o que a empresa pode implicar se o sindicato patronal ou a própria instituição resolver não entrar com o dissídio coletivo? Bom, só voltando um pouquinho a pergunta anterior, a questão anterior, a insalubridade, inclusive, independente do empregado ter recebido, se as condições forem alteradas, ele pode até simplesmente tirar, deixar de pagar, tá? Um local que seria perigoso por exposição à eletricidade, se as condições locais forem alteradas, pode até parar de pagar o adicional de periculosidade, porque está vinculado diretamente ao risco, seja a saúde, a insalubridade ou o perigo representado por eletricidade, combustíveis e tal. Bom, com relação à convenção coletiva, não é viável, não é normal o sindicato profissional não instaurar dissídio. Aliás, ele tem que fazer isso nos 60 dias que antecede a database. Se não houver possibilidade de acordo, dentro do prazo de 60 dias que antecede a database, ele tem que instaurar o dissídio coletivo. Se ele perder esse prazo, se ele não instaurar o dissídio coletivo nos 60 dias que antecede, a decisão que vier a ser prolatada pela Justiça só vai prevalecer a partir do julgamento do dissídio coletivo. É o que nós chamamos tecnicamente de perdeu a database. Ele passa a ter uma database alterada, às vezes até fracionada. Normalmente a database é sempre dia 1º de um mês. Nessas situações, que não são tão raras, de perda da database, passa a ter, a título de exemplo, 13 de setembro, 8 de novembro, ou seja, o dia que foi julgado o dissídio coletivo. Perfeito, eu agradeço a oportunidade. Obrigada, doutor Rogério. Obrigada, Santa Casa de Assis, pela participação. Então, não temos mais nenhuma pergunta. Encerramos por aqui hoje o EducaSUS. Quero agradecer ao doutor Rogério e à Advocacia Mesquita Barros pela participação, a todos os pontos presentes. E eu passo a palavra final para o doutor Rogério fazer o encerramento. Muito obrigada a todos. Eu agradeço aí a atenção, a participação do pessoal vinculado à FEOSP, a quem nós temos o prazer de ser parceiros, e nos colocamos sempre à disposição da instituição e de seus representados, tá? O meu e-mail está aí na tela, e eu queria só lembrá-los que a próxima conversa será sobre cota de deficientes e de aprendizes. Uma questão bastante polêmica e que atinge a todas as instituições.
Por enquanto, muito obrigado pela atenção e até uma nova oportunidade.